Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentários da atualidade internacional aqui na TP Notícias, todo o sábado a esta hora. Já sabe que preparamos um alinhamento devidamente elaborado para que o ajudemos neste programa, com a opinião dos nossos comentadores habituais, ajudá-lo assim a perceber melhor os fenómenos que marcam a atualidade internacional em notícias. E como eu disse, já sabe que para o efeito fazemos sempre uma conexão aos nossos comentadores habituais que nos ajudam com o seu saber e conhecimento esmiuçar aqui de forma descomprometida e aberta os assuntos que são as manchetes a nível dos noticiários internacionais, para que de uma forma mais concisa e sobretudo clara consigamos então perceber quais são os contornos que envolvem estes assuntos que fazem toda a diferença na geopolítica internacional. Vamos então conhecer os convidados para esta noite. O Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. A ambos, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma Conexão. Boa noite, David. Boa noite, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui. Wellington, quero começar consigo justamente pelo facto de estar numa geografia que lhe permite estar mais por dentro do assunto, ou melhor, mais por perto do assunto. Tem que ver com a situação de incerteza política em França. O presidente Macron, depois de cerca de mês e meio num governo com um primeiro-ministro interino, ou de gestão, se assim se pode dizer, que era Gabriel Attal, que estava a interinar durante a fase dos Jogos Olímpicos, Macron finalmente nomeou um primeiro-ministro, mas que, ao que tudo indica, não é consenso. São 2 semanas de várias negociações, mas sobretudo de repúdio de quem ganhou as eleições legislativas, e que agora os partidos de extrema-esquerda entraram mesmo no Parlamento com um pedido de destituição de Emmanuel Macron. Hoje, por exemplo, este sábado, 21 de setembro, está a ser um dia de manifestações em várias cidades francesas. Exatamente, David. Agora, Macron já contava com tudo isso. Isso faz parte do cálculo que ele fez para a manutenção do poder. Como foi prognosticado, não só aqui no Conexão Angola, como em outros espaços do canal, o Emmanuel Macron, a todo instante, sabia que haviam possibilidades de conduzir através do que é previsto na lei francesa, para que ele conduzisse o destino da França como presidente até o fim do seu mandato. E, para isso, a convocação antecipada das eleições, mesmo sabendo que sofreria uma derrota, aquilo serviu para que 2 bases que não dialogam entre si, que são as chamadas eu não considero nem de extrema esquerda, mas é chamada de extrema esquerda, e muito menos de extrema direita, que também eu não considero de extrema direita coisa alguma. Então esses 2 pseudo extremos, eles não se comunicam. E no meio ficou o menos votado, que é o bloco exatamente do Emmanuel Macron, que joga com esta briga dos 2 e vai conduzindo o destino da França numa agenda extremamente impopular. No entanto, David, esse processo de impeachment na França, ele sempre foi considerado, do ponto de vista histórico, sempre politizado. E não há nenhum histórico de sucesso nesse tipo de ação, não é? Então, a definição entre a violação que um presidente não pode cometer, né, que permitiria um impeachment direto, ela é interpretativa para esses casos em que a extrema-esquerda francesa considera que Emmanuel Macron deveria nomear um primeiro-ministro do partido mais votado, quando existe a dupla interpretação, porque não formou maioria absoluta. Então, como é interpretativa, isso permite que os parlamentares, os legisladores, não é, eles possam fazer interpretações pessoais e tomar uma decisão que dificilmente será colegiada com 2/3 da casa, como é exigido por lei, para que aconteça, para que ocorra esse impeachment que foi aí iniciado através de um processo de apreciação. Então, David, eu vejo que manifestações, desgaste político, tudo isso já estava na conta do Emmanuel Macron,
O certo é que dificilmente ele sofrerá o impeachment e a França continua com aquilo que eu sempre falo. É uma democracia sem povo. Inaugurou um novo modelo, não é? Que é antagônico com o nome democracia, que democracia pressupõe que a participação do povo, através da maioria, expressando a vontade da maioria para governar os seus destinos. Não é o caso da França. Emmanuel Macron reduziu a participação popular através de uma eleição antecipada e agora joga com as brechas constitucionais para a manutenção do poder e também praticamente ser presidente e governo ao mesmo tempo. Obrigado, Wellington, por essas notas iniciais. Wellington, esta descrição feita pelo professor Almeida, até que ponto é que lhe parece que seja a previsão mais acertada, por um lado? Por outro, é do entendimento também de que neste preciso momento, depois daquilo que foram os resultados das legislativas, de que Le Pen estaria também interessada em eleições antecipadas novamente? Sim, mas tem que ver se o período é permitido pela Constituição, né? Isso aí eu teria que verificar, porque... Tudo indica não é. Então, não é permitido e Macron já contava com essa pressão popular. Quando foi que a França não esteve com crise nas ruas nos últimos 2 anos, não é, David? Então, isso não é nenhuma novidade. Na verdade, antes mesmo da pandemia, devemos lembrar daqueles coletes... O movimento dos coletes amarelos. E coletes amarelos, exatamente, estava tentando lembrar a cor. Obrigado, David, por essa força aí. Os coletes amarelos que invadiram as ruas e etc. E aí veio a pandemia, e depois da pandemia, toda essa crise que é apenas a continuação. A França está em crise. O problema da crise francesa é financeira e econômica. O econômico-financeira, como costumamos falar. O problema da França é que não tem emprego para a juventude. O problema da França é uma discrepância socioeconômica absurda. Os ricos estão muito mais ricos do que há 5, 6 anos. Os pobres ficaram terrivelmente empobrecidos. A classe média conhece agora restrições que não conhecia até muito pouco tempo. Isso não só na França, como em praticamente toda a Europa. Mas como estamos focando aqui na questão da França, eu quero dizer que não é novidade, crise, ruas com transtornos, conflitos com polícia, agressões, até mortes, lamentavelmente, mas o Macron fez todo esse cálculo. Porque ele sabe que a tradição francesa não permite que aquilo que está escrito seja ferido. O povo francês, na linguagem popular, vai ter que engolir Macron até o último dia do seu mandato, porque a lei permite isso. Então, ele jogou com isso, jogou acertadamente, não está preocupado com popularidade, nunca levou o povo em consideração, toda a agenda dele foi antipopular, por isso... Macron vai continuar no poder, não vai sofrer impeachment, há muita compra de votos, corrupção, troca de favores, não existe país ilibado e a França não é limpinha e cheirosa, como dizem por aí. Então, vai ter a manutenção de Emmanuel Macron, porque a França não é uma referência de, como se diz, país puro e completamente limpo na sua essência política. Está maculado por uma série de fatores e, como eu falei, existe sim a inauguração de uma antagônica democracia sem povo, que até no nome já é contraditório, mas eu faço questão de frisar isso, David, porque o povo francês nunca esteve na conta do presidente atual. Wellington Calazans, volto a si para olharmos agora para uma situação que também continua a fazer manchete internacional desde há um tempo a esta parte. Na Guiné-Bissau há um clima também de incerteza política depois que o presidente Umaru Sissoko Embalo disse de própria voz que não concorreria à sua própria sucessão. Na última semana houve alguns sinais de recuo nesta posição, tendo dito que não era bem assim e que se fosse vontade dos seus apoiantes, ele concorreria, sim senhor. Entretanto, para ontem ficou agendado a retoma dos trabalhos no Parlamento com um alerta de ameaça do Presidente. O Presidente da República alertou ao Presidente do Parlamento que este podia convocar a reunião da Comissão Permanente, mas que nesta reunião não fosse abordada a questão da situação de bastante incerteza que se vive no Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, justamente porque os partidos pedem a convocação de eleições. E disse que se o Presidente do Parlamento colocasse na agenda de trabalhos este assunto, o Presidente da República havia de demitir o Presidente do Parlamento. Ainda assim,
mesmo sobre esta ameaça. A reunião aconteceu ontem e o assunto foi debatido. Exatamente, David, porque o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau conhece profundamente as leis do país e visitou os líderes de todos os partidos, inclusive que são da base de apoio da estrutura no poder atual. E deixou muito claro que se não fossem os parlamentares os responsáveis pela defesa da casa parlamentar, eles não teriam nenhuma razão de existência naqueles cargos que ocupam. Então, a questão do Supremo foi debatida, a revelia das ameaças que foram publicadas amplamente antes do encontro, e também a questão da Comissão Nacional Eleitoral da Guiné-Bissau. É importante lembrar, David, que é comum praticamente a todos os parlamentos no mundo e explicitamente aqueles que estão plasmados na Constituição, ser competência da Assembleia Nacional legislar sobre o funcionamento do Poder Judicial e, consequentemente, a responsabilidade de fiscalizar o seu devido funcionamento, ainda que o respeito, não é, a independência dos poderes seja uma questão intocável. Ora, o Sissoko fala agora sobre não mencionar o Supremo lá na Assembleia Nacional, mas veja só, desde que assumiu, afastou juízes conselheiros do STJ, juízes desembargadores do Tribunal da Relação, juízes do Direito do Tribunal Regional, e ao ponto de que o Supremo não tem quórum para deliberar em plenária. Ou seja, quem está interferindo no judiciário é exatamente aquele que finge proteger. Ele quer um Supremo para chamar de dele. É isso que o Sissoko quer. Então, tendo convocado eleições legislativas para novembro, sem restaurar o funcionamento dos tribunais, Sissoko pretende que todo o processo eleitoral seja conduzido por uma única pessoa, que ele chama de vice-presidente, que atua como uma espécie de presidente que acumula as competências de todos os órgãos. A situação na Guiné-Bissau é crítica. Com a iniciativa de reunir essa comissão permanente na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, numa altura em que ficaria muito mal na fotografia por causa do recente episódio da apreensão das drogas, isso de voltar a ameaçar de demitir o presidente, fechar parlamento e outras coisas, não passa de uma espécie de tentativa de resgatar uma autoridade que ele só acredita possuir, no caso aí o Sissoko, através do uso, não é, da ameaça, da chantagem, do uso da força. E quando esse recurso é utilizado a todo instante, a pessoa perde a sua capacidade de comando. E esse desrespeito aparente nada mais é do que a perda do medo e a consciência de que o papel da Assembleia Nacional Popular foi cumprido. A separação de poderes deve ser observada sempre. E eu acho que a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, que é uma casa do povo, ela deve obediência ao povo da Guiné-Bissau. Então, seja com o Supremo Tribunal, ou seja com a CNE, o trabalho na ANP tem sido em busca de consenso para que a engrenagem política do país possa voltar a funcionar dentro de alguma normalidade que possa reconstruir o país. Não é? Então, a CNE é tutelada pela Assembleia Nacional Popular. Falar sobre eleição é uma obrigação do parlamento. E não é possível que esse tipo de ameaça possa ser recebido com naturalidade, nem dentro nem fora do país. Então, o Sissoko sabe que é papel da ANP cumprir os artigos da Constituição que dão poderes aos parlamentares na deliberação sobre esses temas.
Mas o Wellington, E é o mais... Wellington, no pronunciamento do presidente, ele fez questão de dizer que o presidente do Parlamento devia saber que a única autoridade autorizada no país a pronunciar-se sobre os outros poderes era o presidente da República, no caso, o Mauro Sissoko Embalo. Mas o presidente, ele interfere nos outros poderes, como eu citei muito claramente, ele destruiu o poder judicial do país e ele finge que as coisas estão funcionando. E cabe ao parlamento fiscalizar o funcionamento para o cumprimento daquilo que está previsto na Constituição. E é isso que está acontecendo. Então, se há aqui alguém que esteja praticando ingerências sobre outros poderes, é exatamente a presidência da República que deveria ser ocupada por alguém capaz de dialogar com todos os poderes, respeitando as suas respectivas independências. Então, não é correto este argumento na medida em que não há normalidade no funcionamento das casas. Ele fechou o parlamento, ele afastou juízes, inviabilizando o trabalho do Poder Judicial, como mencionei. Então, aqui a ameaça de Sissoko, mesmo com todo o suporte político que ele julga ter, ela foi desconsiderada porque foi uma questão de sobrevivência para a Assembleia Nacional Popular, porque esta trabalhou ancorada na Constituição da República da Guiné-Bissau. Então, as comissões que foram criadas, David, elas contaram com presenças de quadros do MADEM, né, como a segunda vice-presidente da ANP, que é a Adia Satu Camará, e também o primeiro vice-presidente da ala original do PRS, o Fernando Dias, que é um quadro, historicamente, de oposição ao PIGC e à coligação PAI Terra Arranca, que foi a mais votada na última eleição. Então, se houve unanimidade contra o Sissoko, até mesmo com aqueles que, em tese, estariam com ele, é porque ele está muito errado na avaliação que faz. Por isso, é importante lembrar que o mandato de Sissoko termina em 27 de fevereiro de 2025 e, por lei, ele deve convocar as eleições antes disso, que ele cumpra para que não haja aí uma pressão internacional sobre ele, que é o que eu estou prognosticando. Wellington Calazans, volto a si. Vamos agora olhar para outro tema que está em cima da mesa, é motivo de conversa em todos os canais de informação. O atual quadro da situação já tensa há muito tempo no Médio Oriente. Foi uma semana bastante atípica para aquilo que é o que se vive naquela região nos últimos tempos, com ataque direto de Israel à capital do Líbano, Beirute. Foi o terceiro este ano. Contamos que houve um em janeiro, um em julho e agora este. Portanto, um ataque direto das forças israelitas contra a capital de um outro país vizinho. Israel diz que são ataques seletivos contra integrantes do Hezbollah ou do Hamas, mas estes ataques de ontem foram decididos por um ataque que mostrou um novo modus operandi na tática de estar na guerra, que foram os explosivos de pagers e também de walkie-talkies, o que está a degenerar num grande debate internacional sobre que tipo de crime e classificação se pode atribuir aos autores destes mesmos crimes e de que forma poderão ser investigados. Israel não reclamou estas explosões com os walkie-talkies, mas em várias mensagens, nos vários grupos de redes sociais, está implícito uma assunção. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se ontem de emergência, mas nada de concreto ficou decidido. David, o desespero de Israel é notório. Esse tipo de prática é um terrorismo digital, um terrorismo eletrônico, um terrorismo tecnológico, mas é terrorismo. Dê o nome complementar ao terrorismo, porque é novo, não é? O que quiser, mas é uma variação do que já existe, terrorismo. Israel se assumiu, a partir de Benjamin Netanyahu, como um Estado terrorista. Por quê? Pratica um genocídio que é denunciado por centenas, dezenas de países, quase 200 países, né, se assim te permitisse. Então, é uma acusação que ninguém pode contestar.
Israel mata sistematicamente crianças, mulheres, idosos. Para cada membro, inicialmente, do Hamas, que era morto, mais de 70 civis eram mortos ou gravemente feridos. Isso é terrorismo, isso é genocídio. Aí o que acontece agora é expansão, porque Netanyahu faz a sua guerra pessoal com os seus comandados na tentativa de expansão da guerra para uma guerra regional, na crença de que irá receber a adesão dos países ocidentais, especialmente Estados Unidos e Reino Unido. Mas isso dificilmente irá ocorrer. A sabedoria da espera na dor é algo que tem sido desenvolvido do ponto de vista religioso. Então, o que Benjamin Netanyahu tem conseguido é unir praticamente todos os muçulmanos da região contra Israel. Alguns dados são interessantes que eu apresente aqui para você, David, antes de entrar precisamente na sua pergunta, para respondê-la. Mais de 2 milhões de cidadãos já saíram de Israel. Isso é um número que não tem sido noticiado. O PIB de Israel sofreu um impacto que não conseguirá recuperar nos próximos 10 anos. O comércio de e para Israel está seriamente comprometido por causa das ações de, entre outros grupos, os Houthis. Então, a economia de Israel vai ladeira abaixo. O desgaste da imagem de Israel é tão grande que qualquer um que hoje se assuma como parceiro de Israel sofre as consequências disso. Ao atacar com pagers, com walkie-talkies e outros equipamentos eletrônicos, no falso argumento de que estaria com informações da inteligência para atingir quadros do Hezbollah, Israel mais uma vez praticou terrorismo, mais uma vez atacou civis, teve resultados militares pífios, menos de 40 mortos nesse universo de praticamente 5.000 aparelhos destruídos, aparelhos que foram manipulados na sua construção, não é? Com a aplicação de materiais explosivos nos componentes para que pudessem ser remotamente explodidos. Isso também vai causar um prejuízo à indústria ocidental de eletrônicos sem precedentes. Israel não precisa assumir que foi ele quem praticou, porque todos já sabem, ninguém espera nada de bom de Israel mais. David, na quinta-feira, os chineses revelaram na sua imprensa que o número de pedidos de equipamentos eletrônicos de outros países à China aumentou de uma maneira tão grande que eles vão ter que remodelar a logística do país para poder atender a demanda. Você imagine o prejuízo que Israel provocou às empresas de eletrônicos e de tecnologias da informação dos países ocidentais por causa desta irresponsabilidade de explodir aparelhos nas mãos de crianças, idosos. A comunicação no Líbano, como todos sabem, é deficitária porque é controlada pelos satélites que passam necessariamente por Israel no seu comando. Por isso, esses pagers, eles eram utilizados como uma espécie de recurso de emergência para que as pessoas pudessem se comunicar à distância. Então, olha aí, quantos membros do Hezbollah ele conseguiu matar com isso? Dizem que 8. Dizem que 8. Justifica atingir 5.000 civis? Não justifica. Essa irresponsabilidade é um ato de desespero, porque Israel, geograficamente, tem dimensões muito pequenas. Se os Houthis realmente possuírem, juntamente com Hezbollah, e os iranianos estiverem dispostos ao ataque simultâneo
com esses grupos, como tem prenunciado, sem dizer a data, o que é uma tortura psicológica enorme, sem dizer o horário e etc., o que vai acontecer é que o terreno Israel, não vai suportar os 150 mísseis hipersônicos que provavelmente existem. Um foi testado e atingiu o alvo com precisão depois de viajar 2.040 quilômetros. Ou seja, o Iron Dome, que é vendido pelos iranianos como um sistema de defesa espetacular, não consegue barrar a tecnologia hipersônica que é dominada por Hezbollah, Houthis, Hamas e pelos iranianos. Ou seja, é desespero de Israel. Tudo que Israel fizer a partir de agora é a tentativa de acelerar uma guerra regional na busca de apoio dos países ocidentais, algo que não irá acontecer. Esses países estão prontos para o que eles chamam de martírio e irão agir nessa mesma frieza, dizendo somente que irão atacar, o que faz do psicológico em Israel ficar completamente desmoronado, o que é muito grave para qualquer mobilização de sociedade ou de tropas. Então, a guerra psicológica exercida pelos desafetos de Israel hoje tem muito mais êxito, não só no impacto da economia, não só no êxodo que está acontecendo de Israel para outros países, dos cidadãos de Israel para outros países, mas também do ponto de vista da imagem. Hoje, Israel é como aquele leproso de antigamente. Ninguém queria ficar perto com medo da doença. Israel é isso aí, é o leproso da vez. Wellington, volto a si. O Estado israelita fez questão de dizer que a sua atenção agora está voltada para o norte. Wellington mencionou a questão das pessoas que fugiram desta região em busca de segurança, porque é a região mais fustigada pelo Hezbollah, portanto, a região norte de Israel, que faz fronteira com o sul do Líbano, e, portanto, Israel continua a exigir que a medida para que estes seus ataques, como diz, seletivos, parem, é que o Hezbollah deve respeitar as resoluções das Nações Unidas sobre a convivência entre Israel e o Hezbollah. O que define esta resolução é que o Hezbollah deve desmilitarizar e não deve marcar presença na região sul do Líbano. Enquanto isto acontecer, os ataques vão continuar. Que desfecho se pode esperar deste braço de ferro entre as duas partes? Mais guerras, mais mortes, mais civis sacrificados. A situação é catastrófica. Nós estamos falando aqui de uma outra área, como você deixou muito claro, não é? Mas Israel, enquanto isso, atacou outra escola em Gaza, matou pelo menos 22 pessoas. Isso aconteceu hoje. Então, o critério de Benjamin Netanyahu é matar pessoas, exterminar um povo. Estamos falando de um genocídio. Então, não vamos, David, aqui tentar encontrar lógica naquilo que é publicado por Israel, porque é pura propaganda de guerra. E uma guerra extremamente desigual, com uma desproporcionalidade sem precedentes. Israel está conseguindo atrair para si tudo o que fez com que o mundo fosse solidário a Israel por causa dos absurdos da Segunda Guerra Mundial praticados por Hitler contra o povo judeu. Israel hoje faz igual ao que foi feito por Hitler contra o povo da Palestina e quer estender isso para a região. Então, essa é a situação, este é o cenário. O cenário é de guerra. A guerra já começou, a guerra está sendo agravada. Estávamos falando somente sobre Gaza, sobre cessar-fogo, sobre pausa para vacinação, sobre envio aéreo de alimentos, sobre ajuda humanitária que não chegava. Agora estamos falando sobre a continuação em outra região. O plano de Grande Israel é um projeto messiânico sionista liderado pelo representante Benjamin Netanyahu, que está fadado ao fracasso, vai fracassar. O problema é que o estrago, o prejuízo em número de vidas, ou no caso aí através do número de mortos, não é? Perda de vidas, era isso que eu queria falar, vai ser muito grande.
E é lamentável que sejamos aqui, David, apenas meros narradores de uma tragédia que está em curso. Wellington, diante dessa situação, Benjamin Netanyahu, que devia viajar entre ontem ou hoje para Nova Iorque, justamente para um encontro com Biden e, sobretudo, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, adiou a viagem para terça ou quarta-feira. Isto faz antever a gravidade da situação? Sim, a gravidade da situação e a necessidade que ele vai ter de adiar mais uma vez essa viagem. Não se surpreenda se isso acontecer. Quem apertar a mão do Benjamin Netanyahu hoje nos Estados Unidos poderá estar decretando a derrota eleitoral. Nunca é demais lembrar que existe uma corrida eleitoral nos Estados Unidos da América. E o problema de Israel já é sentido pelo povo norte-americano, que historicamente sempre apoiou Israel. E esse apoio é cada vez menor, e dizer hoje que apoia Israel é um risco eleitoral. Obrigado, Wellington. Wellington, passo para si com este mesmo assunto e começando aqui por um dado revelado pelo Kremlin, segundo o qual a Rússia estava a par do plano da Ucrânia da invasão de Kursk e que esperava que isto fosse acontecer a qualquer momento e que já antevia o insucesso desta operação, porque estava preparada para o efeito. Numa altura em que a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia também mandou um recado a todos os países ocidentais que continuam a dar apoio direto com material bélico à Ucrânia e no caso, por exemplo, de Portugal, que cedeu helicópteros do tipo Kamov à Ucrânia. David, antes de falar especificamente sobre esse tema, eu gostaria de fazer um pequeno reparo, porque graças à nossa grande audiência, né, fizeram aqui um pequeno ajuste, disseram que eu falei que o Iron Dome é vendido pelos iranianos, quando na verdade eu queria falar pelos israelitas. Então aqui está feito o reparo e eu agradeço ao nosso público que está atento, acompanhando o programa de diferentes maneiras. David, sobre Kursk, que foi o primeiro ponto que você apresentou aqui para mim, eu tive muita tranquilidade de falar que era uma aventura fadada ao fracasso por parte da Ucrânia. Houve muita propaganda, muitas pessoas se deixaram levar pela propaganda, acreditando que ali havia algum desgaste, ali havia algum sucesso, quando não houve, e os resultados pífios foram agora expostos, e o número de baixas do lado ucraniano é realmente algo alarmante. Inclusive, o número de rendições, pela primeira vez, superou o número de baixas, o que não deixa de ser uma boa notícia, já que, pelo menos, são pessoas que abandonaram as armas por causa da clara desvantagem tecnológica e bélica e optaram pela rendição, e agora preferem encarar vivas um julgamento ou qualquer tipo de acordo sobre o futuro de cada um. Então, a situação em Kursk foi definida porque a Rússia já havia ganhado outras grandes batalhas naquela área. Era uma área pouco habitada, era uma área desmilitarizada e que era monitorada por tecnologia satélite. Então, cada movimento ali sempre foi acompanhado. Por isso, o número de baixas do lado russo foi pequeno e o resultado para a Ucrânia foi o pior possível, porque os ucranianos deslocaram os seus melhores quadros, os mais preparados, os mais experientes, na crença vã de que estar dentro do solo russo seria o suficiente para a conquista de algo relevante nesta guerra. Então, sobre Kursk é isso que eu tenho para falar, até porque é uma espécie de retrospecto do que já venho falando sobre o tema ao longo das edições aqui do programa. A outra questão que foi colocada por Maria Zakharova, salvo engano, é que Portugal, ao fazer essa doação, tenta ganhar um protagonismo entre os países membros da NATO para justificar a sua presença no bloco. Observe que países menores, com pouca capacidade bélica, são os mais barulhentos. Letônia, Estônia, Lituânia, Portugal, países pequenininhos, com exércitos pequenininhos,
que não vão conseguir fazer frente a uma Rússia e ficam aí ancorados no guarda-chuva da NATO para fazer barulho, produzindo manchetes nos jornais. Não passa disso, mas é muito ruim estar dentro do alvo de uma potência como a Rússia, que dispõe de armas de longo alcance e que seria lamentável ver Portugal como um desses alvos preferenciais. Portanto, ainda há tempo de Portugal manter a discrição, não é? E parar de fazer barulho com aquilo que não tem condição de encarar. É muito feio para um país ficar sempre agindo como aquele menino perturbado da escola que tem um amigo fortão, não é? Então, é esse o caso aí desses países pequenos. Estão acreditando mesmo que esse apoio de Estados Unidos, de França, Alemanha, esses apoios e Reino Unido são apoios suficientemente fortes para que essas provocações desnecessárias sejam feitas. Para que Portugal quer entrar de cabeça numa guerra como esta? Não é? Tudo bem, é membro da NATO, etc., mas olha a Itália, a postura da Itália. Né? Existem outros países que são super discretos, defendendo os interesses nacionais, o que não foi observado nesse caso por Portugal, o que é uma lástima. É isso, David. Wellington, estamos a caminhar para o final do programa de hoje. Aqui ainda mais uma análise para se fazer, tem que ver com a questão dos BRICS. O pedido e a formalização de adesão da Turquia a este bloco e com a proposta do Irão para que se avance o mais rapidamente possível para um novo sistema de pagamento internacional em comparação ao SWIFT ou mesmo ao dólar norte-americano. Exatamente. Vamos começar aqui pela Turquia, David, porque existe uma questão que pouco foi debatida, pouco foi discutida, não é? Que a Turquia praticamente implorou aos europeus durante quase uma década, ou até um pouco mais do que isso, para que fosse aceito dentro do bloco comum europeu, e sempre sofrendo humilhações, sempre sofrendo uma série de exigências, e vendo países inexpressivos passando pela frente e sendo acolhidos como grandes parceiros da União Europeia e etc. Então, o que foi que a Turquia fez? Olha, Europa em declínio, cheia de problema, precisa mais de mim hoje do que eu dela, eu vou tentar entrar nos BRICS. Essa é a lógica, falando de uma maneira bem popular aqui, para que o nosso público, que é heterogêneo, possa compreender na totalidade. Então, foi essa a decisão da Turquia. Deixou de se submeter às humilhações impostas pelos europeus e agora busca uma alternativa no mercado extremamente aquecido, que tem aí Índia, tem a China, tem a própria Rússia, tem o Irão, tem o Brasil, então África do Sul, na África e outros países, e agora os BRICS crescendo cada vez mais, com novas adesões. A Turquia fez tomou essa iniciativa, fez esse pedido para fazer parte do bloco do BRICS, com muita propriedade, com amplas condições de que esse pedido seja acolhido. Então, essa é a situação da Turquia. Falando sobre os iranianos, nós temos que ver que o sistema SWIFT, ele foi usado, e isso ficou evidente na guerra da Ucrânia, como uma arma de guerra. Não é? A expectativa ocidental, a partir do comando dos Estados Unidos, é que ao excluir do SWIFT a Rússia, os russos teriam no máximo 6 meses para poder sobreviver a esta exclusão. E isto não foi observado. A economia russa é a que mais cresce na Europa. O PIB russo cresce 3,5% ao ano. E isso tudo significa que o SWIFT não precisava mais ser exclusivo. Então, esse que chamam de BRICS Pay, né, que é o novo sistema de pagamento
em que as moedas dos próprios países ganhariam, através de um sistema seguro desenvolvido pela Rússia, uma capacidade de transferência internacional, esse sistema já tem a adesão de 169 países. E ele sepulta essa arma de guerra econômica que foi utilizada especialmente pelos Estados Unidos da América nos últimos anos, nas últimas décadas, para ser mais preciso. Então, eu vejo que este pedido dos iranianos, ele é também um caminho para que o país supere as sanções impostas contra ele. Vai ser praticamente o fim do embargo a Cuba, através de caminhos seguros e alternativos de comunicação com outros países. Apenas um exemplo que é histórico, que é o embargo a Cuba, que não faz nenhuma razão de existência. Então, David, é importante que haja esse tipo de iniciativa, porque se toda guerra é econômica, toda solução passa pela economia também. Então, esse novo sistema de pagamento e de transferência internacional, ele é um concorrente que os ocidentais não esperavam, mas agora vão ter que se adaptar a ele com muita urgência. Obrigado, Wellington, por esta abordagem. Estamos mesmo no fim do nosso programa. Ficou por abordar a questão da campanha política que continua a decorrer em Moçambique, com os partidos a fazerem campanha de les a les por todo o país. Os candidatos percorrem todo o país em campanha na busca pelo voto para as eleições de 9 de outubro. Wellington, antes mesmo de nos despedirmos, quero que nos passe a sua nota positiva ou negativa. Olha, a nota positiva, David, fica para a criação desse novo sistema que acabamos de comentar, porque ele pode trazer um certo conforto ao mundo, evitando que países sejam sequestrados através das suas economias. Então, eu vejo isso como muito positivo. E negativo, eu vejo essa situação de Benjamin Netanyahu tentar arrastar a região para uma guerra sem precedentes, o que será danoso para, especialmente, as populações civis. Tivemos também a presença do Wellington Calazans, jornalista, comunicador, especialista em comunicação estratégica corporativa. Falou-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. A ambos, muito boa noite. Obrigado pelos comentários. Estamos satisfeitos com a vossa presença e fica desde já marcado um encontro novo para o próximo sábado em mais um Conexão Angola. A ambos, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Um grande abraço, professor Almeida, e a você assistindo ao Conexão Angola. Até a próxima.